Quando eu assassinava pessoas, eu tinha o desejo de matar ainda mais. Isso me inspirava a matar mais. Eu não me importava se elas mereciam viver ou não, isso não é da minha conta. Palavras do Yang Xinhai, maior serial killer da China. Olá, Psycho! Sejam muito bem-vindos ao momento mais esperado da semana. Hoje é o segundo episódio dos Serial Killers pelo Mundo. Pra quem tá chegando agora, a gente tem vídeo de caso criminal aqui toda terça-feira, então se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal e deixa um like que vai me ajudar muito na divulgação do vídeo. E me siga nas redes sociais que lá tem sempre vídeos curtos, indicações de séries, livros, filmes e umas baboseiras mais. O país de hoje é a China. A gente vai falar da história do Yang Xinhai, maior serial killer de lá que assassinou 67 pessoas. Yang Xinhai nasceu no dia 29 de julho de 1968 na província de Henan, que fica na China Oriental. Província na China é como se fossem os estados aqui no Brasil. Nessa época estava rolando a Revolução Cultural da China. Foram 10 anos muito difíceis durante o governo de Mao Tse-tung, que era o líder político comunista do país. O objetivo do movimento era de que só existisse o comunismo no país e qualquer mínima ideia do capitalismo na sua forma mais tradicional fosse eliminada. Isso teve um impacto negativo imenso na economia e na sociedade chinesa. Mas esse movimento se espalhou igual notícia ruim entre os militares. Grupos de jovens também se formaram e eles eram chamados de Guarda Vermelha. E eles partiam para a força bruta para destruir todo e qualquer símbolo que não fosse a favor do comunismo. Os cidadãos que não entravam para essa revolução eram humilhados publicamente, e na China isso é uma coisa muito séria. Eles também eram mandados para campos de trabalho forçado, eram torturados, tinham as propriedades tomadas e às vezes até executados. Yu Yang nasceu no meio dessa crise política e social que acabou só em 1976. Ele foi o mais novo de 4 filhos de uma família muito pobre. Eles moravam num vilarejo bem pequenininho e a família do Yang era a mais pobre de lá. Eles quase não tinham comida e o dinheiro era muito escasso. A casa da família dele estava assim, aos pedaços. Ela estava tipo em ruínas e quase não ficava em pé. Os pais do Yang descreviam ele como o filho mais inteligente de todos que eles tiveram, mas também o mais introvertido. Ele não demonstrava muito interesse em interagir com outras crianças e quando ele fazia isso, ele ficava muito inquieto e muito desconfortável. Quando ele era jovem, o Yang gostava de escrever e fazer desenhos bem sangrentos sobre assassinatos que aconteciam em algum lugar da imaginação dele, mas ele sempre estava envolvido. Algumas dessas histórias supostamente eram ideias de filmes que ele queria fazer. Os pais do Yang eram descritos pelos vizinhos como pessoas muito trabalhadoras e com um coração enorme. O Yang foi a primeira pessoa do vilarejo a conseguir chegar no colegial. O pai dele ficou muito orgulhoso quando isso aconteceu. Só que a família deles era muito pobre, ele não tinha grana para comprar comida para levar para a escola e nem o material escolar. Todos os dias o pai dele ia até a escola levar arroz para o Yang comer, porque era a única coisa que tinha, e ele tinha que pedir para os professores comprarem os livros escolares dele para ele conseguir continuar estudando. Em 1985, quando o Yang tinha 17 anos, o pai dele foi mais um dia levar arroz para ele comer lá na escola, só que quando ele chegou lá, o filho não estava, ele simplesmente tinha ido embora. Por toda essa dificuldade, todos os sacrifícios que a família estava fazendo para o Yang continuar na escola, ele chegou num ponto que falou, não compensa isso. E aí ele largou a escola e foi trabalhar em lavouras pelo país, porque para ele fazia mais sentido ganhar dinheiro do que tentar continuar estudando. O Yang trabalhou em vários lugares diferentes nos anos seguintes e nesses lugares que ele trabalhava pagavam muito mal, às vezes atrasavam o pagamento ou simplesmente nem pagavam. Até que em um desses empregos o Yang já estava muito frustrado, com muita raiva, porque ele largou a escola para trabalhar, ganhar dinheiro e não ganhava dinheiro, que ele roubou uma tigela assim de alumínio, um negócio que nem era muito valioso. Não foi nem tanto pela grana, mas ele percebeu que roubar era muito fácil e continuou fazendo isso. O Yang foi preso pela primeira vez em 1988 por roubo e foi sentenciado a trabalhar num campo de trabalho forçado por 2 anos. Esses campos eram um inferno na terra. As pessoas que iam para lá não recebiam muita comida, eles basicamente eram alimentados com pão e raramente, eles tinham que fazer um trabalho muito árduo, era muito pesado, muito difícil e sem comida, era tipo um trabalho escravo. Esse sistema causou a morte de milhões de chineses. Em 1991, Yang foi preso de novo, também por roubo. Em 1996, de novo, mas dessa vez não foi por roubo, foi porque Yang tentou estuprar uma menina que morava no vilarejo natal dele. Aí ele foi mandado para um presídio de segurança máxima e foi solto 3 anos depois, em 1999. O que foi bem estranho, porque estupro
na China é um crime que dá pena de morte na maioria dos casos. Depois de ser solto aos 31 anos, o Yang conheceu uma menina e eles começaram a namorar. O nome dela nunca foi divulgado, ela nunca quis aparecer e eu super entendo, né? Ele estava super apaixonado por ela, eles namoraram por um tempo, mas eventualmente a moça descobriu toda a ficha criminal do Yang, inclusive a parte do estupro, e aí imediatamente ela terminou o relacionamento. Não se sabe exatamente se foi o término, o gatilho, mas foi depois disso que o Yang começou a sua onda de assassinatos que durou 3 anos. Ele culpava a sociedade por tudo de horrível que aconteceu na vida dele e buscava algum tipo de vingança com esses assassinatos. A partir de agora eu aviso que vão ter muitos gatilhos e descrições gráficas pesadas, então se você for uma pessoa sensível, eu não recomendo que continue assistindo. O Yang atacava casas que ficavam em zonas rurais. Ele viajava de vilarejo em vilarejo e ficava por dias observando as casas para identificar qual seria a mais fácil de invadir. O primeiro assassinato dele foi na noite do dia 19 de setembro de 2000. O Yang invadiu uma fazenda, entrou na casa que ficava lá, onde morava um casal de velhinhos que não foi identificado. O governo chinês não divulga o nome das vítimas em respeito às famílias. Enquanto o casal dormia, o Yang entrou no quarto deles e assassinou os dois a sangue frio com uma arma que não foi especificada, mas que parecia um martelo. E o martelo era a arma preferida dele. Ele massacrou tão brutalmente esse casal de idosos que depois foi difícil para a polícia identificar quem eram as vítimas. O Yang sentiu que essa era a libertação dele. Então, um mês depois, ele invadiu uma outra casa, só que dessa vez ele estava usando sapatos diferentes de um tamanho diferente para confundir os investigadores. E aí ele assassinou uma família inteira do mesmo jeito do primeiro casal. Mas dessa vez ele deixou a esposa por último. Depois que ele já tinha assassinado o marido e os filhos, ele estuprou a mulher violentamente antes de assassinar ela. Semanas depois ele fez o mesmo com uma avó de 62 anos, o neto dela de 17 e a netinha de 12. Do mesmo jeito, usando a força bruta e o martelo. E ele deixou a menininha de 12 anos por último, vocês já sabem pra quê, né? Em outubro de 2002, ele assassinou cruelmente um pai e a filha de 6 anos antes de estuprar a mãe que estava grávida, que ele matou depois. O Yang assassinou 67 pessoas, então eu não vou descrever todos os crimes dele, porque foram todos horrorosos, e ele seguia esse mesmo padrão. Ele buscava casas em áreas rurais, achava que fosse mais fácil de invadir, aí entrava e assassinava todo e qualquer ser que respirasse e estivesse lá dentro. Fosse homem, mulher, criança, idoso, não importava. Ele matava qualquer um, era aleatório, ele não tinha uma preferência de idade, gênero, nada. Se tivesse ali, tivesse respirando, ele matava. E fazia isso de uma maneira extremamente brutal, espancando, massacrando muito as vítimas. E toda vez que tinha uma mulher na casa, ele deixava ela por último para poder estuprar ela antes de assassinar. O Yang deixava para trás cenas de crime que reviravam o estômago de qualquer um, inclusive dos policiais que estavam investigando o caso. E eu achei que as famílias que o Yang assassinava, de algum jeito, lembravam a própria dele. Não pela estrutura, porque cada uma tinha uma formação, tinha avó, tinha gente mais nova, gente mais velha, que não era exatamente igual à casa dele. Só que todas viviam em zonas rurais e eram muito pobres, tanto que nem tranca na porta elas tinham, que era muito fácil dele invadir as casas. Sei, pensei aqui. Um dos últimos crimes do Yang foi o assassinato de um fazendeiro que vivia com a esposa, 2 filhos e os pais dele. O fazendeiro, que eu vou chamar de Zé, tinha quase 40 anos e ele e a família tinham construído uma casa nova para eles irem morar. Eles ainda não tinham se mudado para lá, mas o pai do Zé resolveu dormir uma noite lá na casa para ver como é que estava a ambientação ali. Isso foi no dia 6 de dezembro de 2002. Nessa noite, o Yang entrou na casa onde estava a família toda, não a nova, e acertou cada um dos membros da família no rosto com um martelo múltiplas vezes. A mãe do Zé sobreviveu a esse ataque extremamente ferida, ela foi levada para o hospital, mas morreu lá 10 dias depois. O único membro da família que sobreviveu foi o pai do Zé, porque ele estava dormindo na casa nova naquela noite. Mas eventualmente ele voltou para casa onde estava a família inteira e encontrou a cena do crime ali. E ele fala que só lembra de 2 coisas muito chocantes desse dia, que a casa estava inteira, cheia de sangue, tinha sangue em todas as partes, nas paredes, no teto, no chão, em tudo. E a outra cena que foi muito forte para ele foi ter visto a neta dele deitada em cima de uma poça do próprio sangue. O Yang falava que ele gostava muito de assassinar outras pessoas, da sensação de matar uma outra pessoa, de sentir o cheiro do sangue que ele deixava em toda parte quando ele cometia esses crimes. Ele ficava maluco de ouvir o som dos crânios das vítimas sendo esmagados e de ouvir elas darem os seus últimos suspiros. Ele tinha sede de sangue e sentia muito prazer em usar ferramentas tipo martelo, machado, faca de açougueiro, pá,
para massacrar as vítimas, principalmente na região da cabeça, para que elas ficassem praticamente irreconhecíveis. O Yang era o tipo de assassino organizado, ele nunca deixava rastros, ele sempre estava usando um sapato diferente, de tamanho diferente, as roupas que ele estava usando enquanto ele cometia os crimes, ou ele jogava no rio, ou ele queimava elas, e sempre se livrava das armas do crime. Ele também usava luvas para não deixar impressões digitais, e quando estuprava as vítimas, ele não deixava nenhum resquício dele nelas. Entre 2000 e 2003, o Yang cometeu 26 crimes diferentes, que envolveram ferir gravemente 10 pessoas, estuprar 23 mulheres e assassinar o total de 67 pessoas. A polícia chinesa estava doida atrás desse assassino, só que eles não tinham absolutamente nada para investigar, nenhuma pista, nada, porque o Yang era muito cuidadoso com as evidências e não tinha nenhuma testemunha dos crimes dele, porque ele assassinava todo mundo que estava dentro das casas que ele invadia. Durante os 3 anos que o Yang cometeu seus crimes sem ser pego, a polícia prendeu várias outras pessoas que eles consideravam suspeitas. Eles chegaram até a torturar algumas dessas pessoas nos interrogatórios para que eles admitissem os assassinatos, mas sem sucesso. E assim o Yang seguiu até que no dia 3 de novembro de 2003, a polícia chinesa estava fazendo uma inspeção de rotina em negócios locais e entraram num puteiro. Eles viram um cara ali agindo de forma suspeita, aí se aproximaram, começaram a fazer algumas perguntas e o cara ficou muito tenso, muito nervoso. Eles acharam isso aí muito estranho, aí levaram o cara para a delegacia para interrogar ele. Esse cara era o Yang. O Yang nem tentou negar nada, ele confessou tudo para a polícia. Ainda disse que ele adorava matar pessoas e que o martelo era a arma preferida dele. Imediatamente o Yang foi preso, aí pegaram uma amostra de DNA dele que bateu com o DNA encontrado em várias cenas desses assassinatos que ele cometeu. A gente não tem muita informação sobre esse caso por causa do apagão da mídia chinesa em cobrir esses crimes. Na época, a população do país não tinha nem ideia do que o Yang estava fazendo por aí. Rolou até um tumulto dos cidadãos questionando por que as informações desse caso não foram dadas a público, né? Porque se tivesse sido divulgado, isso poderia ter salvado algumas das vítimas, que iam ter trancado a porta, iam ter ficado mais espertas, mais alertas. O julgamento do Yang aconteceu no dia 1º de fevereiro de 2004 e durou 1 hora, porque ele já tinha confessado tudo. E, obviamente, ele foi condenado por todos os seus crimes. O Yang não quis pedir recurso e foi sentenciado à morte. E ele disse que nunca ia ter parado de matar se ele não tivesse sido pego. 13 dias depois do julgamento, Yang Xinhai foi executado com uma bala na cabeça. Esse é um tipo de execução por pena de morte muito comum na China. Eles têm basicamente 2 que eles usam lá, que é a injeção letal ou a bala na cabeça. Então é isso, esse foi o caso de hoje. E esse foi um caso muito difícil de pesquisar, porque não tem muito material disponível, mas mesmo assim foi uma das histórias mais pesadas que eu já vi. O Yang era muito sanguinário, um monstro. E me conta aqui nos comentários se já conhecia essa história e se você não conhecia, o que você achou. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve que a gente tem vídeo de caso criminal aqui toda terça-feira e deixa um like que vai me ajudar muito na divulgação. Até o próximo vídeo.